Olá, aqui é a Helga, com notícias não tão católicas deste início da última semana de março de 2020. Vocês apostataram. Francisco condena a Pachamama. Ir do Deus vivente à idolatria é verdadeira apostasia, pregou Francisco no dia 26 de março. Ele perguntou: quais são meus ídolos? Onde eu os oculto? Francisco deseja que o Senhor não possa dizer ao final da nossa vida: vocês apostataram, desviaram-se do meu caminho, vocês se prostituíram diante de um ídolo. Isto disse-o durante sua homilia na Casa Santa Marta, em 26 de março de 2020. O de que ele não deve lembrar-se é que ele mesmo apostatou, rendendo culto a Pachamama, como diz o título da notícia. Arcebispo proíbe as confissões através do automóvel. O arcebispo de Indianápolis, Monsenhor Charles Thompson, de 58 anos, proibiu na sua diocese as confissões através de um automóvel. O padre Dan Bedell introduziu esse tipo de confissões no estacionamento de suas duas igrejas. Ele se sentou em seu furgão enquanto os paroquianos se aproximavam, dirigindo até ele e baixando a janela do carro para confessar-se. Entretanto, depois de somente 15 confissões em 2 dias, o padre Dan Bedell teve que deixar de confessar na terça-feira, disse ele aos meios de comunicação, porque o arcebispo considerou que era demasiado arriscada a possibilidade de contaminar-se com o bichinho. Itália. Quantos imigrantes foram infectados pelo bichinho? O professor Massimo Galli não conhece um só imigrante que se tenha infectado com o bichinho, informa no dia 25 de março o website farodiroma.it. Galli, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Sacco de Milão, que conta com 550 camas, diz que, em todo caso, a percentagem é praticamente zero. Ele explica que a hipótese é, ainda que deva-se provar-se, inclusive se é verossímil, que em alguns grupos étnicos de descendentes africanos há diferentes características e disponibilidades para o bichinho. Há mais de 1 milhão de imigrantes africanos na Itália. Um católico convertido previu o bichinho. O conhecido autor americano Dean Koontz, de 74 anos, escreveu em 1981 o romance de mistério Os Olhos da Escuridão, The Eyes of Darkness, sobre uma mãe que quer saber se seu filho tinha realmente morrido. O romance menciona uma arma biológica chamada Gorky 400. Gorky, agora chamada Nizhny Novgorod, é uma cidade russa. Por causa da finalização da Guerra Fria, Gorky 400 foi renomeada como Wuhan 400 para a edição posterior do livro em 2008, fazendo referência ao Instituto de Virologia da cidade chinesa. Isso disparou a especulação de que Koontz havia predito a enfermidade do bichinho. Mas o bichinho de Koontz, diferentemente do bichinho que agora nos faz tanto dano, mata todos em 24 horas ao infectar o tronco encefálico. Koontz converteu-se ao catolicismo na universidade porque a fé fomenta uma alegria sobre o dom da vida. Ele diz que a espiritualidade sempre foi parte de seus livros. Confissão. Francisco extravia detalhes importantes. Enquanto que dioceses como as de Los Angeles e Rockefeller Center proíbem as confissões, sob o pretexto do bichinho, Francisco explicou em sua homilia do dia 20 de março o que deveriam fazer aqueles que estão privados da confissão. Ele recomenda-lhes rezar a Deus, dizer-lhe a verdade, afirmando: Senhor, eu fiz isso e aquilo, perdoa-me. Segundo Francisco, ao agir assim, pedindo perdão com um ato de contrição e prometendo confessar-se mais tarde, vocês voltarão imediatamente à graça de Deus. Francisco enfatizou que nós podemos aproximar-nos do perdão de Deus, inclusive sem um sacerdote à mão. Isso não é o que Cristo diz aos seus apóstolos em João 20, 23. Aos que perdoem seus pecados, esses serão perdoados,
e aos que não se lhes perdoa, eles não serão perdoados. Francisco prega um falso conceito de Deus. Diferentemente do que ocorreu na história da Igreja, agora não deveríamos falar da perseguição anticristã. Deveríamos, sim, falar da autoperseguição dos homens da Igreja. Roberto de Mattei escreve no dia 25 de março no website correspondenzaromana.it que as igrejas fechadas e as missas suspensas são um passo adicional da autodemolição que começou com o Concílio Vaticano II. Segundo de Mattei, o castigo de Deus começa quando perde-se a ideia de um Deus justo e remunerador e se propaga uma imagem falsa de Deus. Ele refere-se às afirmações de Francisco de que Deus não permite tragédias para castigar os pecados e, muitas vezes, pensamos que Deus é bom se somos bons e que Ele nos castiga se somos maus. E não é assim, disse Francisco no dia 25 de dezembro de 2019. De Mattei disse que, inclusive, João 23 recordava que o homem que semeia o pecado colhe castigo. Prefeito italiano consagra a cidade à Virgem, mas causa problemas. A polícia denunciou o prefeito de Giulianova, na Itália. João Constantini escreve no dia 27 de maio no website radiospada.org. O crime de Constantini foi consagrar sua cidade no dia 25 de março à Virgem, no santuário de Nossa Senhora do Esplendor. Quando a polícia chegou, havia 4 representantes da cidade, incluindo Constantini, 5 sacerdotes e 3 jornalistas, 12 pessoas em total na igreja espaçosa. Esse tipo de reuniões está proibido na Itália sob o regime do bichinho. Grande show, embora o bichinho não seja o juízo de Deus. Francisco deu, no dia 27 de março, sua bênção Urbi et Orbi para deter o bichinho. Ainda que carente de informação direta, afirmou que o bichinho não é um juízo, um julgamento de Deus. Segundo ele, isso nos ensina somente que há um tempo para distinguir entre o importante e o passageiro. Francisco comparou a situação àquela dos apóstolos durante a tormenta. Agora que estamos em um mar tempestuoso, rogamos a Jesus: desperta, Senhor. A mise-en-scène do evento pela televisão do Vaticano foi evocadora. Francisco caminhou sozinho sob a chuva na Praça de São Pedro, deserta, e rezou somente para deter o bichinho. Como de costume, negou-se a ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Durante a bênção, os sinos repicaram enquanto rugiam as sirenes dos automóveis policiais que estavam perto.